Olá, tudo bem? Eu sou o Getro e sou psicanalista. E no dia de hoje, neste domingo, dia 12 de março de 2023, eu me deparei com uma notícia sobre o aumento do número de procura pelo curso de psicologia nas universidades. Um aumento nos últimos 10 anos em torno de 112, mais de 112, mais de 110%. 112, alguma coisa. Por outro lado, isso é muito importante porque eu lembro que alguns anos atrás as pessoas tinham alguns cursos como a bola da vez. Isso é o que vai dar dinheiro. Isso é o que dá dinheiro. Então, em alguma época foi engenharia, advocacia, medicina, que eram os cursos mais procurados nesse sentido, de que vai dar dinheiro. E também tinha aquela outra parada que essa é a profissão do futuro, né? Então tinha o torneiro mecânico, depois vieram algumas outras que eu não me recordo, mas aí entrou a informática, a mão de obra humana acaba sendo substituída em algumas áreas pela mecânica, né? pela informatização. E teve até uma época que os cobradores de ônibus tiveram problema, né, com a catraca eletrônica, o medo de repente perder o emprego para uma máquina, né, para a catraca eletrônica. Mas aí houve na época uma discussão para saber qual era a função, além de ser o cobrador ali, o trocador, qual era mais a função daquele cidadão que estava ali, né? Então ele orientava, ele ajudava, ele às vezes ajudava a subir a pessoa com necessidades especiais, ele também dava dica de onde descer, se descer aqui fica melhor, se descer ali no outro ponto é mais perto. Então, acontece muito disso na civilização. De épocas em épocas, as coisas vão se transformando, né? Mas uma coisa é importante saber que nesse curso de psicologia, assim como no curso de psicanálise, muita gente procura para lidar com a própria questão, com o próprio trauma, com o próprio problema. Caraca, um trava-língua bom aqui, é o próprio problema. Mas isso não funciona. Bom, não sou eu que estou falando, né? Existem vários especialistas da área que falam sobre isso, né? Não haveria necessidade de eu falar aqui. A propósito, eu sou um cara com mais de 50 anos de idade e o enfoque do programa é sobre isso, é sobre idade. Eu lembro que quando eu era criança e meu pai tinha os seus 40 e poucos, 50, eu achava ele velho. E hoje, cara, isso, 40 anos atrás, né? 40, 45 anos atrás. Então, hoje, isso na década de 70, né? 70, 80. O cara de 50 anos naquela época era velho, né? Ou para a criança, ou para o adolescente, para o jovem, o cara dessa idade sempre vai ser velho, porque não bate as mesmas ideias, né? Não estão na mesma sintonia, não estão na mesma vibe, não estão na mesma bolha. O cara com um pouco mais de idade, ele tem um pouco mais de experiência. Eu estou falando isso porque, assim como eu vi essa matéria hoje da Folha de São Paulo falando sobre o aumento pelo curso, a busca, né, tem aumentado por curso de psicologia. Teve um caso também no interior de São Paulo, acho que Bauru, se eu não me engano, de uma aluna de um curso de biomedicina de 40 anos de idade que foi ridicularizada nas redes sociais por um grupo de meninas jovens, né, falando palavra das garotas, né, que nossa, já era para estar aposentada, não sabe nem mexer no Google. Então isso é uma forma de preconceito, de crueldade, com inveja também, né, porque no fundo, quando tem esse tipo de ataque direto assim, a gente tem que observar o oposto, né, o contrário disso.
talvez a pessoa tivesse interessada também, né, em ter a coragem que aquela mulher de 40 anos tem, que não é uma idosa, e nem deveria estar aposentada, porque pela lei, pela idade, já não tem permissão para isso legal, né? E talvez as garotinhas nem saibam disso. Depois pediram desculpa, aquele velho papo, os caras invadiram lá Brasília, depois no outro dia pede desculpa, o cara manda prender e matar o presidente, aí no outro dia fala, não, desculpa, fez sem querer. Eu falei, aí o cara manda prender o Alexandre de Moraes, aí no outro dia pede desculpa, desculpa, quem me conhece sabe, eu jamais faria isso, que isso, gente, pelo amor de Deus, pô, eu sou um homem de Deus, como é que eu vou falar isso, né? Então toda esse circo, né, que as pessoas fazem, isso se desfaz numa análise, né? Isso vem à tona e cai por terra. Mas precisa ver se essa pessoa tem coragem de entrar numa análise, né? Essa é a grande dificuldade. Então, zombar de uma mulher de 40 anos de idade que está estudando, que tem a oportunidade de estudar, que quer fazer algo de produtivo para a vida, né? E talvez ela aproveite muito mais do que essas garotas que, no fundo, não estão lá para isso, né? Por se preocupar com a idade da mulher que está estudando, né? E fazer um vídeo para debochar dela em rede social, talvez isso mostre qual é a motivação delas ali, né? Na faculdade. Então, o que eu quero dizer nesse vídeo rápido de hoje é que nos anos 70 as coisas eram diferentes de hoje, óbvio, né? Hoje a gente tem muito mais possibilidade de estar próximo de pessoas, de coisas, do que nesse período, né? Hoje a gente acessa a internet aqui, dá uma googada, e a gente chega na biblioteca de Paris, né? Então, e vou dizer uma coisa, acho que todo mundo hoje em dia sabe mexer nas redes sociais, independente de idade, né? Uns vão saber um pouco mais, outros menos, né? Mas acho que esse preconceito com idade, talvez ele esteja muito ligado a pai e mãe, né? Eu fico pensando nisso, porque não existe outra maneira de você ter preconceito de idoso. O primeiro idoso que você viu na tua vida, o velho, foi o teu pai e tua mãe, né? Então, para você jogar isso para frente, que preconceito é esse da mulher de 40 anos? Eu fico pensando, eu fico viajando, eu falo, por quê, né? O que leva as garotas? Será que elas imaginaram a mãe fazendo isso? Seria ridículo a mãe estar na mesma faculdade que elas e tal? Será que elas se imaginaram com a idade da mulher fazendo aquilo? Falaram, porra, não tá nem com o celular da moda, cara, vem aqui estudar com esse tênis que... Né? Sei lá, né, cara, porque eu hoje com 54... eu não ligo para algumas coisas. Claro que também eu tenho um bom gosto. Eu nasci numa família com 4 mulheres, 4 irmãs, né? E todas se vestiam muito bem, cara. Então, eu aprendi, meu pai se vestia muito bem, minha mãe. Então, eu aprendi minha sobrinha, meu sobrinho. Caraca, eu tenho que falar todo mundo, né? Uma família é um barato, né, cara? Então, e a psicanálise, quando ela é profunda, e deve ser, ela vai exatamente nisso que toca a todos, a família. É ali que tudo começou, não é verdade? É ali que até esse preconceito dessas garotas pode ter começado. É lá no núcleo familiar, quando a gente é criancinha, que ainda está aprendendo com o pai, com a mãe, vendo a postura deles, o posicionamento deles diante das questões, como eles se comportam diante de uma situação dessa, de ver uma mulher de 40 anos estudando, qual o comentário que eles fazem, né? Como é que eles se comportam, inclusive, diante da sociedade com a idade que eles têm. Talvez eles não se comportem de uma maneira que condiz com a idade que tem, quer ficar se mantendo com uma idade que não é mais a deles, né? Tem muito pai e mãe que ainda se acham um jovenzinho, quer disputar com filha e tal. Então tudo isso está em jogo, né? Não adianta só julgar as garotas. Claro que a postura e o comportamento delas não é adequado,
Mas, por outro lado, a gente precisa saber qual é o fundamento, né? A motivação que leva a pessoa a fazer isso. E se a gente for parar para pensar bem, a grande maioria da população comete esses erros por não saber o que é que está fazendo. Aí depois para pensar, né, no seu juízo crítico, ali no seu momento de racionalidade, fala, caraca, pô, pegou mal, vou perder seguidor. Se a motivação for essa, também está completamente equivocada. Né? Então ela para pensar e fala, putz, fiz besteira, pô, acho que eu agi mal, fui preconceituosa, vou pedir desculpa e tudo se resolve. Não é assim, né, cara? Então, por isso que é interessante as pessoas buscarem uma forma de se conhecer melhor. O tal daquele texto, daquela frase que diz, conhece-te a ti mesmo. Né? O oráculo em Delfos. É isso. Então, esse programa de hoje é para isso, é para falar que se as pessoas soubessem, pudessem, tivessem a oportunidade de escutar, de respeitar e de... eu queria falar, né, eu faço comentário às vezes no site, na plataforma Meu Timão ou Corinthians, que eu gosto de futebol, sou corintiano e tal. Aí eu faço meus comentários. E os meus comentários são de comentário que não vai, às vezes, bater com o comentário do administrador da plataforma ou da galera que gosta de puxar saco. Então, o meu comentário é sempre fora do padrão, né? Tal jogador podia ter uma chance de voltar? Não, teve 4 anos, não fez nada, por que vai voltar agora? Aí tem gente que me chama de velho, que eu quero lacrar, que eu quero... Você está sempre querendo falar contra, seu velho. Olha a sua barba branca. Eu não esquento mais. Alguns anos atrás talvez eu esquentasse, assim, porra, chateado com isso, apagasse o meu comentário. Mas hoje não, eu escrevo mesmo porque eu quero escrever e não comento, depois não respondo ninguém. Tem mais essa. Não respondo nenhum dessas ofensas. Teve um que falou que ia dar um tiro na minha bunda, eu excluí, claro, né? Eu bloqueei e denunciei. Esse eu fiz questão de denunciar, né? Imagina morrer com um tiro na bunda. Né? Você nem se mata, pra falar a verdade. Então, cara, as pessoas são muito machos com um revólver na mão, na verdade. Ou quando sabe uma luta tal. Porque antigamente, na época da Idade da Pedra, né? Bem lá nos primórdios, as coisas eram resolvidas dessa forma, na força bruta. Quem tem mais força ganha. E aí, nós estamos no século XXI, no ano de 2023. Não sei se você sabe, cara. Então, hoje, o diálogo ele é muito mais importante. O diálogo serve para tudo. Eu vivo falando isso para paciente, cara. Não adianta bater boca. Vamos sentar na mesa e entrar num diálogo sobre isso que está acontecendo. Por que está acontecendo, de onde veio, onde foi que começou, por que eu fiz isso e te magoou, por que você não falou, por que eu não falei. Vamos conversar. Se a gente se ama, cara, se a gente se gosta, vamos conversar. Agora, se deixar o negócio ir escalando, como diz o professor Mário Alvarez, da psicanálise descolada, né? Quanto mais você escala o problema, mais ele vai te levar para o problema. O problema é para ser resolvido. Se você ficar ali, caramba, como é que eu vou resolver isso agora? Puta, caramba. O problema, o exemplo do trânsito, né? O cara passa, pede passagem, o cara não dá, ele passa do lado, xinga, aí o cara olha e fica com aquele ressentimento, e aí vai embora, aí o cara tá lá na frente, depois de uns 20 minutos, encontra o cara com o pneu furado e não tem step, e aí sai uma briga e blá, 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 blá. Podiam ter conversado, o cara podia ter deixado o outro passar, o outro podia ter passado e não ter xingado. Né? E isso vale para muita coisa, para discussão em casa, discussão em família, discussão na rua, discussão no trabalho, discussão com amigo, a porra toda. Quanto mais você vai chafundando na lama, mais você vai sujar. Né? Tem aquele ditado, quanto mais você mexe, mais fede. É exatamente isso. Né? Então, na verdade, o que a gente aprende em psicanálise, cara, é viver melhor,
respeitar você, respeitar os outros, né? Não tem essa ideia de ama o teu próximo como a ti mesmo, né? É muito fácil falar isso, difícil é fazer, né? Ama o teu próximo como ele te ama, assim disse Freud, né? A Bíblia do Freud fala isso. Tô brincando, Freud não tinha Bíblia não, tinha uma teoria sobre comportamento humano, inconsciente, e que isso vale para muita gente. Bom, era isso. Muito obrigado, sem preconceito, todos somos humanos, todos temos algo de bom para ensinar e para aprender, independente da idade, certo? Um grande beijo, um abraço, um aperto de mão, e logo mais estaremos de volta com o próximo programa. Até mais!